caminho dos milagres. É muito bom falar de milagre, né? E hoje eu quero falar sobre uma pessoa que eu conheci recentemente, uma pessoa que tem uma história muito forte e que se tornou uma pessoa espetacular. Eu conheci um rapaz recentemente, o nome dele é Marcos, e ele nasceu com um problema de visão. E ele tinha que fazer um tratamento para não perder a visão 100%, mas a mãe dele, com problema de alcoolismo, não levou ele para fazer esse tratamento e infelizmente ele acabou ficando cego. Enfim, aqui começa o nosso trabalho hoje sobre o entendimento sobre os milagres e quanto você pode fazer da sua vida um milagre. Ele nasceu numa casa totalmente desajustada. Os irmãos dele tiveram problemas com droga. Ele sofreu bullying pesadíssimo na escola. Ele sofreu bastante também. Marcos tinha o quê, gente? Ele tinha tudo para ser mais uma história triste, para ser mais uma pessoa que é tomada, se entrega ao vitimismo. Mas não foi isso que ele fez. E hoje ele, com 21 anos, ele mora sozinho, ele cozinha para ele pega ônibus sozinho, ele cuida dele mesmo. Ele é um atleta paralimpíaco de futebol, ou seja, ele joga futebol. E no final desse vídeo eu vou mostrar exatamente o que o Marcos fez, que a maioria das pessoas com muito mais que ele nunca faz e nunca fará. E por isso que você não vive os milagres que você tanto sonha. Então vamos lá. Vamos deixar o Marcos um pouquinho de lado e vamos falar de uma coisa aqui, ó, uma coisa chamada arroz. Quem aqui sabe fazer arroz? Uma pergunta boba, né? Porque o arroz, ele explica tudo como funcionam os milagres. Imagina só, ó. O arroz é um grão. O arroz tipo 1, tipo 2, tanto faz, é um arroz. Ele nasce cru, né? Óbvio. Ele precisa ser cozido. E o que faz ele ficar gostoso? O que faz o seu arroz ser melhor que o meu? Sal, alho, às vezes cebola. Os orientais fazem gohan. Então depende. Como que é o seu arroz? O que seu arroz tem de interessante? O arroz em si, ele não muda. Mas o sabor dele depende totalmente de como você tempera. Sua vida é exatamente da mesma forma. Você nasceu, foi criado por uma família, estudou numa determinada escola, teve certos amigos e tudo isso é só arroz cru. Passado, arroz cru. Você não escolheu, teoricamente você não escolheu nascer naquela casa, você não escolheu estar naquela família, você não escolheu aquele ambiente. Teoricamente. Então, você é um grão. E olha, alguns grãos vêm de ambientes melhores e outros de ambientes piores. Que é o quê? Família estruturada, condições boas, traumas minimizados. Um tipo de arroz, é um tipo de grão. E lar desajustado, alerta constante, trauma, aqueles traumas bem pesados, ninguém te protegendo de alguma coisa. Outro tipo de grão. Mas, e o tempero? O tempero só depende da gente, só depende de você. E é aí, nesse temperar, que mora o milagre. Quando você olha para a sua vida exatamente como ela foi desenhada, sem julgamento, sem julgar ninguém, nem você mesmo. Você olha para o arroz, pelo simples fato dele ser arroz, tá ali. Você entende, poxa, essa foi a história que foi desenhada para mim. E absolutamente não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. Por mais que eu queira, por mais que eu me revolte, não dá, para. Não dá para mudar. Milagre e vitimismo não coexistem, não dá. Ou seja, você pode ficar preso, meu arroz é ruim, meu arroz é sem graça, por que comigo? Ou você pode pegar esse bendito arroz cru, colocar sal, temperar e aí ter um arroz gostoso, melhor, saudável, gostoso, interessante. Você não pode deixar de ser arroz. Você não vai deixar de ser arroz. Você não vai deixar de ser quem você é e a sua história, mas você pode temperar. Tá bom, Esther, e aí? Como é que eu faço isso? Como que é esse negócio de temperar o arroz?
Eu temperar o arroz são as nossas escolhas. O que a sua vida precisa ser temperada para te deixar mais satisfeito, para você viver a sua vida melhor? Vou te dar alguns exemplos. Amigos. Amigos, para mim, é um dos melhores temperos da vida. São incríveis. Tem coisa melhor do que você adicionar aquele amigo maravilhoso dentro da sua panela? E aí, você já percebeu como um bom amigo tempera a sua vida e deixa tudo muito, muito, muito mais gostoso? Um amigo que te ama simplesmente pelo fato de você existir do jeito que você é. Profissão. Escolher uma profissão onde você consegue trazer o seu dom para o mundo. Não importa qual é o dom que seja, desde que ele esteja alinhado com a sua essência, com quem você é. Ser mãe. Poxa, ser mãe é maravilhoso. Você ajuda um ser a se desenvolver. Olha como isso é poderoso, como isso é grandioso. Cuidar do seu corpo, se movimentar, se alimentar bem, criar, escrever, pintar, cantar. O que te faz vibrar? Você tem escolhido temperos adequados para a sua vida, que te trazem felicidade? Ou você está só reclamando que o arroz está sem graça? Ai, meu arroz está sem graça. Ai, ele está cru. Ai, ele empapou. Faz toda a diferença isso. Agora vamos voltar para o Marcos, lembra? Cego, família desestruturada, traumas pesados, desafio atrás de desafio. Ele nasceu com um combo de desafio, um ambiente desafiador. Um arroz tipo 1, um arroz tipo 2, não sei, mas é um arroz do tipo bem complicado. E o que ele fez? O que ele fez? Ele temperou a vida dele de uma maneira esplêndida. Porque ele sabia, sem saber que sabia, que só ele podia fazer da vida dele melhor. Ninguém mais podia fazer isso por ele, por mais que ele esperasse de alguém, mas ele sabia. E aí, minha gente, isso só acontece com escolhas. E hoje o Marcos, eu conheço ele há muito pouco tempo. Na verdade, eu vi 2 vezes. E essas 2 vezes foi uma delícia de conversar com ele, de ouvir ele. E hoje ele mora sozinho. Cuida das coisas dele, ele cozinha para ele pega ônibus, ele tem amigos que o admiram. Ele treina, o cara tem um corpo mó físico. Ele se cuida, atleta paralímpico, porque ele tem que cuidar da alimentação. Ele é um atleta. Ele não se vitimiza. Ele sabe que para ele ter um bom desempenho, ele precisa se alimentar bem. Ele sabe que tudo que ele precisa fazer. Então o que ele faz? Ele vai lá e faz. Ele não reclama, ele simplesmente faz o que precisa fazer. Ele não se vitimiza. Ele escolhe todos os dias ser mais e ser melhor. Todo dia. E só a existência dele é capaz de transformar quem tem coragem de olhar para ele. Olhar para a vida dele. Literalmente, o cara tempera o arroz dele todo dia. Ele tempera, ele escolheu isso. E o milagre, ele está nas nossas escolhas. E as nossas escolhas são o tempero da nossa vida. O milagre que você tanto sonha, todos os dias que você fica, que você pensa naquilo, ele está a um passo das suas escolhas. Então não adianta você ficar esperando Deus mudar o arroz. Não adianta você... Não adianta. O arroz é o que é. Deus te deu tempero. Você é o sal da terra. Ele te deu sal, ele te deu alho, cebola, amigos, profissão, amor, propósito. Vai ser desafiador? Muitas vezes vai ser extremamente desafiador. Mas está tudo na nossa mão. Então a pergunta é, a pergunta é, não é porque o meu arroz é assim? Por que o meu arroz é assim? Como que eu vou temperar isso? O que me agrada? O que vai fazer da minha vida extraordinariamente feliz? Com o que eu tenho? Se inspire e inspire pessoas com o seu temperar. Então, pessoal, comenta aqui. Eu tempero a minha vida com tananan, tananan. Aí escreve um tempero que você dá para a sua vida. Pode ser, eu tempero a minha vida com amigos verdadeiros, com exercício físico, com coragem de mudar de profissão. Escreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque
Nos próximos vídeos eu vou continuar mostrando como entrar no caminho dos milagres e permanecer nele. Você não pode mudar o arroz, não pode. Mas você pode fazer dele o melhor arroz que alguém já provou. O tempero, eu não sei, mas ele está na sua mão.